Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição. Em homenagem ao Dia das Mães, você confere uma matéria especial sobre os direitos de mães trabalhadoras. Veja como foram as audiências na Câmara e no Senado para homenagear vítimas de acidentes de trabalho. Sabe o que é Maio Lilás? Aqui você vai conhecer tudo sobre essa campanha do MPT. MPT entrega contribuições para o anteprojeto do Estatuto do Trabalho. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No mês de maio é comemorado o Dia das Mães. E você sabe quais são os direitos de uma mãe que trabalha? Confira agora na reportagem. Marina, 21 anos. Maria Eduarda, 18. As duas jovens sabem bem o significado de ter uma mãe que trabalha fora. Experiência que começou ainda na infância. Falta sente. Só que nos tempos que tinha com a minha mãe era bem aproveitado, né? A gente saía e sempre estava junto. Tipo, minha mãe saía no portão, a gente estava grudado nela. A criança, ela começa a sentir, a ouvir, a entender desde o útero, né, intrauterino. Então, assim, se essa mãe é uma mãe afetiva, afetuosa, uma mãe que cuida, que zela, que protege, né, essa criança ela vai ter um desenvolvimento saudável. E aí vai crescer um adulto saudável, bem estruturado emocionalmente, psiquicamente, né? Então, a importância da mãe é total. A mãe de Marina e Eduarda é uma entre milhões de brasileiras que se dividem entre múltiplas funções. No caso dela, esposa, dona de casa, profissional, mãe. Teve uma época que eu trabalhava período integral, de 8 às 18, né? Então, as horas de almoço era no trabalho, então não tinha realmente, era à noite mesmo. Então, assim, dever de casa, tudo era à noite. E a minha sogra me ajudava muito. Então, assim, a minha sogra praticamente me ajudou a criar as duas meninas. Hoje, André é gerente em uma transportadora, mas até alcançar a promoção, ela teve que se dividir entre as funções de mãe e motorista de caminhão. Por conta do trabalho, Andréia precisa mais uma vez se dividir. Durante a semana, ela mora em Paracatu, Minas Gerais, com a filha mais nova. E aos finais de semana é quando ela consegue reunir toda a família em Brasília. Que ela sempre, por mais que trabalhou fora, sempre foi muito presente na nossa vida como mãe, amiga, sempre foi muito conselheira e sempre foi muito nossa parceira. Então, acho que a falta, assim, sente às vezes, porque ela trabalha muito, é muito corrida, mas ela é bem presente. Os direitos das mães trabalhadoras começam já na gestação. A estabilidade ela vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É muito importante que no momento em que essa empregada ela descubra, né, seu estado gravídico, ela já de imediato comunique ao seu empregador. Apesar de que não há uma obrigatoriedade dessa comunicação para o deferimento da estabilidade, até porque a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe dessa comunicação e até mesmo da vontade do empregador em ter aquela empregada no ambiente de trabalho. Além disso, a grávida tem direito de ir às consultas e exames pré-natais sem prejuízo por faltar ao trabalho. Para isso, basta que ela apresente o atestado ao empregador. Ela também pode entrar no período de licença maternidade até 28 dias antes da data prevista para o parto. Hoje a licença maternidade ela é de 120 dias no regime seletista, né? Os servidores públicos já têm o direito a ter uma licença maternidade, as mães, né, de 180 dias. E aquelas empresas que aderiram ao programa Cidadão também possuem a licença estendida de 180 dias. A gente tem um projeto de lei que foi comemorado até recentemente uma notícia de que houve aprovação no Senado, né, na Comissão de Assuntos Sociais, e ele deve seguir para a Câmara para conceder a extensão desse benefício também para as trabalhadoras do quadro geral. Quando a licença maternidade termina, mamãe e bebê têm outro direito. No regime CLT, a mãe ela tem direito a 2 intervalos de 30 minutos durante a sua jornada de trabalho para amamentar. Na prática, a gente vê que esse direito acaba sendo muitas vezes não usufruído, inviabilizado.
ou porque as empresas não têm um local adequado para que as mães possam amamentar seus filhos, ou talvez até pela distância entre o seu trabalho, né, e a sua residência, para que elas possam se deslocar. Normalmente as empresas, diante de circunstâncias como esta, permitem que a empregada ou inicie a sua jornada uma hora mais tarde, né, ou saia uma hora mais cedo, de forma a cumprir e esse direito, né, que é essencial para a criança e para a própria mãe. Para esta especialista, o aleitamento materno vai além dos benefícios para a saúde física do bebê. A amamentação, esse vínculo de amor, de cuidado em que a criança sente essa mãe, essa proteção, né? Isso é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento afetivo e social. A lei prevê ainda o direito da mãe acompanhar o filho durante consulta médica. O artigo 473 da CLT, ele que dispõe sobre as faltas, né, justificadas, ele já prevê a possibilidade dos pais, né, a mãe ou o pai, acompanhar o filho de até 6 anos de idade em uma consulta médica por ano. Então, o trabalhador poderia se ausentar uma vez ao ano para o acompanhamento de seu filho. Apesar de todos os benefícios legais que as mães empregadas têm, há algo que a lei não alcança: a culpa. A parte mais difícil é a ausência. O que eu sinto mais assim, dificuldade é não estar presente o tempo todo. Eu falo que não existe culpa se não tiver falta, né? Não existe culpa se não tiver falta. E mesmo não estando presente na vida da criança, ela pode sinalizar que está sempre ali com a criança. Eu estou trabalhando, mas eu ligo, eu falo, eu deixo uma gravaçãozinha de voz, né? Eu deixo um recadinho, eu estou voltando rapidamente para tomar de novo o meu lugar, deixo claro para essa criança que a mamãe precisa trabalhar para ajudar ela a crescer saudável, bem alimentada, bem nutrida, com uma boa educação, e para isso precisa sair. Então, assim, conversar com a criança. Minha mãe, uma palavra forte. É a mulher que eu olho e falo, essa sim eu quero ser idêntica. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Sessão solene na Câmara dos Deputados e audiência pública no Senado Federal marcaram o Dia Mundial da Saúde. O Brasil está em 4º lugar em número de acidentes de trabalho. Só perde para a China, Índia e Indonésia. São registrados 700 mil acidentes e 2.500 mortes. Em razão do Dia da Segurança e da Saúde no Trabalho, que é também o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho, o Congresso Nacional colocou o assunto em pauta. Uma homenagem a milhares de trabalhadores brasileiros que tiveram suas vidas interrompidas por causa da falta de prevenção no trabalho. São praticamente 10 estádios do Maracanã lotados de trabalhadores que se acidentam todos os anos no seu trabalho. A sessão solene na Câmara dos Deputados contou com a participação do Ministério Público do Trabalho, que chamou a atenção para dados estatísticos do Observatório Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. As ações do MPT estão voltadas para conscientizar empregadores quanto à importância em investir na prevenção. Segundo a Procuradora do Trabalho, Juliana Corbal, há necessidade de estimular as empresas a seguirem as normas regulamentadoras e, sobretudo, levar o empregador a priorizar o investimento nos custos de prevenção. Esse é o principal objetivo para que o número de mortes diminua. Nós identificamos que todos os acidentes de trabalho eles geram um elevado custo social, ou seja, o custo do acidente de trabalho é para toda a sociedade. Então, por isso que nós precisamos sempre insistir que as empresas adotem todas as medidas de prevenção de acidentes. Mas quando isto não acontece, a empresa vai ter que arcar com os custos de reparação. Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, uma audiência pública interativa, presidida pelo senador Paulo Paim, debateu o tema Saúde e Segurança do Trabalho. Dados sobre a degradação das condições de trabalho apresentados na audiência denunciaram que o direito fundamental de saúde no ambiente de trabalho está sendo negado e a fiscalização negligenciada pelo Estado. Mortes, mutilações,
trabalho excessivo, jornadas exaustivas. Na área de saúde, essa questão de 12 por 36 é crônica. A ausência de fiscalização efetiva, a ausência de educação efetiva a essas pessoas possibilita a chamada desumanização. O chefe da Divisão de Ações Prioritárias da AGU, Fernando Maciel, que também compôs a mesa, destacou em sua fala que os números não registrados de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais demonstram que os dados oficiais se comparam à ponta de um iceberg, porque, apesar de alarmante, não aponta a exata dimensão do problema. Aqueles inúmeros casos que não são comunicados à Previdência Social, a OIT indica que a cada acidente comunicado, 7 deixam de ser registrados aos órgãos públicos. Na atuação das ações regressivas, nós nos deparamos com um índice de subnotificação de aproximadamente 85%. Além disso, enfatizou que os reflexos da reforma trabalhista pioram a condição do trabalhador brasileiro. Mencionou a terceirização e a jornada 12 por 36, mediante acordo individual. O segmento econômico que mais registra acidentes e doenças no Brasil, setor hospitalar, que coincidentemente é aquele que há um bom tempo vem fazendo uso da jornada 12 por 36. Entre os pontos apresentados, a procuradora do Trabalho, Juliana Corbal, levantou a responsabilidade social do empregador. Chamar a atenção até para as próprias empresas, porque as empresas são as principais responsáveis pelo cumprimento das normas de saúde e segurança. Então, a partir do momento em que a empresa se coloca nesse contexto, ela entende que, do ponto de vista da sua responsabilidade social, ela também precisa cumprir aquela legislação, porque é importante, porque a sociedade vai olhar para aquela empresa com outros olhos. Logo depois do intervalo, entenda o que é o Maio Lilás e como funciona a campanha do MPT. Pelo segundo ano consecutivo, o MPT lançou a campanha Maio Lilás, para lembrar a importância de promover a liberdade sindical. Além disso, o Ministério Público do Trabalho lançou um site sobre a reforma trabalhista. Confira. A principal proposta do MPT é conscientizar a sociedade sobre a importância da participação dos trabalhadores em atos coletivos da categoria para a melhoria e valorização da classe trabalhadora. O coordenador nacional da promoção da liberdade sindical do MPT, João Hilário Valentim, destaca a importância de tratar sobre esse assunto, que desde 2017 tem ganhado destaque especial por meio da campanha. O Maio Lilás foi pensado para a gente criar um momento, tirando um mês no ano, para a gente poder pensar sobre a liberdade sindical, pensar sobre a organização sindical e divulgar essas ideias. É preciso a gente estimular essa reflexão, e o Maio Lilás foi estruturado com essa finalidade. A cor lilás foi escolhida para homenagear 129 trabalhadoras que foram trancadas e queimadas vivas durante um incêndio criminoso numa fábrica de tecidos em Nova York, nos Estados Unidos. O crime ocorreu no dia 8 de março de 1857, após reivindicarem por salário justo e redução da jornada de trabalho. No momento do incêndio, era confeccionado um tecido de cor lilás. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, destaca a importância da atuação dos sindicatos. Os sindicatos, eles têm, na verdade, o grande papel na defesa dos trabalhadores. A eles que cabe, em primeiro lugar, a defesa coletiva dos trabalhadores. Eles representam, pela Constituição Federal, os trabalhadores. E nessa atuação de representação dos trabalhadores, eles devem exercer com absoluta independência em relação às empresas. Para isso, a própria lei garante a eles uma série de prerrogativas, como, por exemplo, a estabilidade no trabalho, para que eles possam efetivamente fazer a defesa sem ter qualquer receio de sofrer uma represália das empresas. Neste ano, a abertura oficial do Maio Lilás contou com diversas atividades. Entre elas, o lançamento da revista em quadrinhos sobre sindicatos e do site da reforma da CLT. Para o início da campanha, o MPT também promoveu uma mesa redonda. O tema do debate foi liberdade sindical e reforma trabalhista. A mesa redonda foi um momento de muita importância para discutir a questão dos sindicatos no contexto geral e no contexto da reforma trabalhista. E foram vários os pontos que foram colocados
pelos palestrantes, que nos fazem aprofundar a reflexão e a necessidade da gente aprofundar e atuar no contexto dessa precarização de vários pontos que a reforma trouxe, em especial na questão da organização sindical. O Procurador-Geral do Trabalho também ressaltou a necessidade de debater o assunto. Neste momento, em particular, com a reforma trabalhista em vigor, que veio a dar uma nova conotação, uma nova força à negociação sindical e principalmente às assembleias sindicais, o momento é bastante propício para discutirmos o papel dos sindicatos na representação dos trabalhadores, representação dos empresários, no caso dos sindicatos patronais, e é necessário que nós mantenhamos viva essa discussão para que os sindicatos permaneçam atentos na luta pela preservação dos direitos sociais, para que eles efetivamente sejam o grande baluarte na defesa dos interesses dos seus associados. O debate ocorreu na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. Diversos procuradores participaram da mesa redonda, bem como líderes sindicais de empregadores e de trabalhadores. O representante da Central Única dos Trabalhadores destacou que, sem o auxílio do Ministério Público do Trabalho, o enfrentamento das mudanças trazidas pela reforma seria ainda mais difícil. Esse ato é muito importante, a iniciativa do MPT de fazer uma Lilás para discutir os direitos e garantir os direitos, que nós fomos muito atacados com a reforma trabalhista, né? A vice-coordenadora nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho do MPT, Vanessa Patriota, informou que o MPT está fazendo uma campanha de mídia que vai ser desenvolvida ao longo do ano e que vai alcançar diversos veículos de comunicação, sendo o principal deles o site www.reformadaclt.com.br. A plataforma reúne informações, vídeos, entrevistas e artigos que buscam esclarecer a população sobre as mudanças na consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e contará com a contribuição de juízes, membros da sociedade civil organizada, entre outros. Está sendo lançado não apenas o site reformadaclt.com.br, mas toda uma campanha de mídia sobre a reforma trabalhista. Cada cidadão, cada trabalhador, cada empregador precisa saber o que mudou com a reforma trabalhista, não só por uma questão de exercício do direito de cidadania, como também para que possam se posicionar, defender seus direitos, né, discutir, defendê-los. E nesse contexto, um dos focos da campanha é buscar essa mobilização do trabalhador para que ele se empodere, para que ele tenha noção dos seus direitos, né, para que ele esteja atento e forte. Fica então o alerta do MPT. Nem todo acordo é bom para você. É o que explicam dos vídeos veiculados no site e que você confere agora. Seus direitos têm valor. Nem todo acordo é bom para você. Tire suas dúvidas em www.reformadaclt.com.br. Uma campanha Ministério Público do Trabalho. Para que serve o Sindicato de Trabalhadores? Dentro da sociedade civil organizada, a importância do sindicato obreiro é fundamental, porque deve esse sindicato participar de todas as lutas onde a sociedade tem, digamos assim, uma participação, um interesse, né? O Sindicato dos Trabalhadores vai ter também a sua importância na busca por melhores condições de vida e de trabalho daqueles trabalhadores que o sindicato representa. Ou seja, o Sindicato de Trabalhadores, no Brasil, o sindicato representa uma categoria, seja uma categoria econômica, seja uma categoria profissional, seja uma categoria profissional diferenciada, seja um sindicato de profissões liberais. Quando o sindicato organizado busca uma negociação coletiva ou interfere em questões mais amplas de interesse da sociedade, está sempre trabalhando em benefício dessa categoria, em benefício da sociedade. E você vai ver depois do intervalo. Veja como foram as audiências na Câmara e no Senado para homenagear vítimas de acidentes de trabalho.
O MPT encaminhou propostas significativas para o Estatuto do Trabalho. No último dia 10, o anteprojeto foi apresentado no Congresso Nacional pelo senador Paulo Paim. Para a elaboração do anteprojeto foram ouvidos especialistas, autoridades, representantes de empregados, empregadores e entidades da sociedade civil com atuação na área trabalhista. Segundo o senador Paulo Paim, que está à frente do projeto, o Estatuto tem por meta substituir a consolidação das leis trabalhistas após as mudanças trazidas pela reforma. O Ministério Público do Trabalho está dando uma grande contribuição. Já fizemos 18 audiências públicas e o Ministério Público do Trabalho sempre apresenta propostas concretas, objetivas, para modificar, alterar e a gente construir, então, aquela reforma famigerada, o novo Estatuto do Mundo do Trabalho. Principalmente nesse momento, que a medida provisória, que foi outra farsa, que o governo Temer mandou e acabou deixando caducar. É um projeto que vê não só o lado do trabalhador, o lado das empresas, ou o lado do governo. Vê o mundo do trabalho, o direito social. E nesse prisma que o Ministério Público procurou contribuir, apresentando duas propostas, uma proposta relativa ao direito coletivo do trabalho e a outra relativa ao trabalho rural. As sugestões do MPT foram elaboradas pelas Coordenadorias de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAET, e de Promoção da Liberdade Sindical, a CONALES. A coordenadora da CONAET destacou a importância da atuação do MPT junto aos trabalhadores do campo. Porque no meio rural nós temos particularidades nas relações de trabalho que você não verifica no meio urbano. Então, a nossa preocupação, a grande preocupação do Ministério Público do Trabalho é não deixar que o trabalho no campo seja nivelado ao trabalho urbano, porque não é. Tem os usos e costumes, tem as relações regionais, tem o tipo de trabalho, se é agropecuária, a parte mesmo do leite, do homem do campo que tira leite, dos horários que ele segue. Nós nos ativemos ao próprio, no ponto de vista do meio ambiente de trabalho, e das relações trabalhistas no meio rural, nós nos ativemos muito na própria legislação rural, porque ela é uma legislação boa. Ela é uma legislação que, embora ela seja de 73, ela, do nosso ponto de vista, ela atende muito bem o homem no campo. O coordenador da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical falou sobre a contribuição do MPT relativa aos direitos coletivos. E haviam 3 tópicos: falar sobre a organização sindical, sobre a negociação coletiva, sobre o direito de greve. E ao tratar desses temas, nós entendemos oportuno criar um outro tópico para poder tratar das condutas antissindicais. Além disso, segundo ele, o MPT sugeriu outros pontos polêmicos, porém inovadores. A gente está defendendo a pluralidade sindical, que a unidade possa ser definida pelos trabalhadores. Nós estamos colocando também no projeto a ideia de uma autorregulamentação da organização sindical pelos trabalhadores, tirando um pouco a atuação do Estado desta matéria, não é? E aí aprimorando e avançando na aplicação do princípio da Convenção 87 da liberdade sindical, no sentido de que não cabe o Estado intervir na ação, na organização e na administração das entidades sindicais. O objetivo do Estatuto do Trabalho é fazer um contraponto à reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017. A proposta é discutida em uma subcomissão da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Essa é a grande diferença que existe entre a reforma trabalhista e essa proposta de estatuto. A proposta de estatuto está sendo amplamente debatida com a sociedade, algo que não aconteceu na reforma trabalhista, e toda a sociedade está sendo ouvida, empregadores, trabalhadores, sindicatos patronais, sindicatos obreiros, Ministério Público, Ministério do Trabalho, toda a sociedade sendo ouvida. Na reforma trabalhista, apenas as empresas foram ouvidas, o que causou, com certeza, um desequilíbrio que ainda vai trazer problemas bastante sérios para a nossa economia, para a nossa sociedade. O
O anteprojeto do Estatuto do Trabalho foi apresentado no último dia 10 de maio. Agora, a proposta deve percorrer o país para ser debatida junto à sociedade, para que comece a tramitar como projeto de lei somente na próxima legislatura. No último dia 10, o senador Paulo Paim apresentou em comissão do Senado o relatório com essas contribuições, que servirá de base para o projeto do Estatuto. Agora, a proposta deve percorrer o país para ser debatida junto à sociedade, para que comece a tramitar como projeto de lei somente na próxima legislatura. No MPT Indica de hoje, vamos conhecer mais uma obra da procuradora do Ministério Público do Trabalho, Mariane Josviak. No livro Aprendizagem Profissional, ela traz um manual sobre o assunto, sob o olhar da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, a Cor de Infância. Acaba sendo um direcionamento no sentido de se fazer valer algo que é um dos projetos da Cor de Infância dentro do Ministério Público, que se denomina Resgate à Infância e tem a matriz da aprendizagem profissional. Então é algo que se incentiva a atuação, inclusive promocional, porque há uma necessidade de incentivar políticas públicas no nosso país para que mais e mais jovens tenham acesso ao primeiro emprego. E ainda há muito desconhecimento acerca da legislação da aprendizagem, acerca da Constituição Federal. Há empresas que desconhecem a legislação. A procuradora explica que escrever o manual possibilitou adicionar à obra essas práticas como despacho de instauração de procedimento, requisições e diagnósticos sobre a aprendizagem dentro das empresas. Havia um apoio da Escola Superior do Ministério Público para a edição de manuais de orientação aos colegas que trabalhavam no tema da aprendizagem profissional. E também nós pensamos na necessidade de se fazer realmente na forma de manual e não de livro, porque iríamos inserir peças práticas, que foi o que aconteceu. De acordo com Mariane Josviak, mesmo sendo de 2010, o livro ainda é muito atual, já que não houve grandes mudanças na legislação da aprendizagem profissional, mas destaca que existem alterações que devem ser feitas sobre esse tema. A única preocupação que nós temos, mas com relação à reforma da trabalhista, foi no sentido de se dizer que o jovem aprendiz, se ele ganha, o jovem aprendiz não, o trabalhador que ganhe menos de um salário mínimo deve complementar o seu salário, a sua previdência, a sua contribuição para a previdência. E um jovem aprendiz não vai fazer isso. E muitas vezes ele ganha menos que o salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo hora correspondente à jornada por ele trabalhada, na teoria e na prática. Então, se ele trabalha 4 horas dia, 20 semanais, vai dar menos que o salário mínimo mensal, ele teria que complementar. Aí que é importante o Estado brasileiro, através da medida provisória e da reforma trabalhista, rever essa situação. Porque esse jovem é um jovem que é prioridade absoluta e que precisa de apoio do Estado. A empresa está contratando um aprendiz e o Estado tem que apoiar, nesse caso, excepcionar esse jovem aprendiz, porque ele tem que ser segurado da Previdência. A procuradora recomenda a leitura do livro para os procuradores que estejam ingressando nessa área ou iniciando a carreira e também para os empresários que queiram conhecer melhor a legislação sobre a aprendizagem profissional. Então acaba sendo algo para nortear o procurador, mas que também pode ser utilizado por quem tiver interesse no tema. O livro Aprendizagem Profissional pode ser encontrado na rede de bibliotecas do Ministério Público do Trabalho. Até o próximo MPT Indica. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra no portal www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.